Olá para vocês que acompanham o portal Banda B. Está começando mais uma entrevista para o nosso Fique Sabendo ali do portal. Nessa parte do portal, onde nós tentamos tirar todas as suas dúvidas sobre temas pertinentes dentro da nossa sociedade, que estejam repercutindo, seja na área da saúde, na educação, na economia, no emprego, enfim, no Fique Sabendo da Banda B tem muita matéria interessante e matérias didáticas também, que podem te ajudar em um problema do seu dia a dia. Eu sou o Rodrigo Silva e hoje nós vamos falar de vacina. Com a imunização avançando todos os dias, crescem também os relatos de pessoas que tiveram efeitos colaterais com a aplicação de vacinas, principalmente no caso da AstraZeneca, que é a que tem gerado mais dúvidas aí entre a maioria das pessoas. A AstraZeneca, que é uma das vacinas aplicadas no Brasil. Mas o que esses efeitos querem dizer exatamente? Como que o sistema imunológico está respondendo? Será que a vacina está funcionando? Essas e outras dúvidas nós vamos tirar hoje. Está conectado comigo aqui o médico intensivista do Hospital Marcelino Champagnat, Dr. Nabil Omar Filho. Doutor, obrigado por ter aceito o convite da Banda B. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Doutor, a preocupação sobre os possíveis efeitos colaterais de vacinas aumentou alguns meses atrás, quando saíram aquelas primeiras notícias lá no Reino Unido, né, de trombose possivelmente causada pela vacina da AstraZeneca. Eu gostaria de perguntar primeiro para o senhor quais são os principais efeitos que o senhor tem observado aí nas pessoas que têm tomado a vacina e por que cresce tanto essa preocupação? Ela é justificável ou não? Com certeza, acho que você ter uma preocupação com algum medicamento ou algo que você vai tomar é algo que merece respeito, mas vale lembrar sempre que o risco-benefício, a gente tem um benefício muito maior no uso da vacina do que nos possíveis efeitos colaterais. Então, como a gente está fazendo uma vacinação em massa, é normal que os pacientes apresentem algum sintoma, algum efeito colateral, isso é esperado mesmo, que os pacientes tenham alguma forma de reação a essas vacinas, mas cabe se lembrar que nenhuma dessas reações, ela é uma reação grave. Então, por mais que os pacientes tomem, eles acabam tendo sintomas leves e, com certeza, vale a pena você se preocupar, mas também tem que pesar o risco-benefício. Então, em tempos de Covid, em tempo em que a gente vive uma pandemia, uma situação de emergência sanitária, hoje nossas duas armas contra o Covid são, primeiro, a prevenção e segundo, a vacina. Então, a gente não pode largar a mão disso, até porque a gente não sabe como que os pacientes vão se comportar. Existe uma taxa de mortalidade considerável e a gente não pode simplesmente se dar o luxo de achar que o benefício é menor do que o risco e largar de mão de fazer o uso da vacina, de se vacinar. Rodrigo. Uhum. Doutor, uma dúvida que muita gente tem é se as pessoas que são vacinadas podem pegar a Covid-19, e eu gostaria de saber também quais são os principais efeitos colaterais. Eles passam rapidinho? Como que é? Então vamos lá, Rodrigo. Sim, quem é vacinado tem o risco, sim, de desenvolver uma forma da doença. Acreditava-se nos estudos primários que essas formas seriam apenas formas brandas, que evitava formas graves, mas a gente não está vendo isso na prática, no dia a dia, tá, Rodrigo? Então a gente tem, inclusive, internado conosco aqui no hospital, nós temos pacientes que desenvolvem formas graves da doença, precisam ser intubados, tá? Idade varia, nós temos pacientes de 75 anos e temos de 44 anos, então ambos vacinados, tá? E a gente vê que um tempo bom de vacina, então um tempo de mais de 3 meses, o que se acreditaria que, se acreditava que quanto mais tempo você tivesse a vacina, talvez um tempo intermediário, você desenvolvesse uma imunidade melhor e com o tempo isso fosse diminuindo, mas a gente vê vários intervalos de tempo. Então, sim, quem se vacinou tem risco de pegar a doença, sim. Então, sempre vale a questão da prevenção. Então, não é só porque eu estou vacinado que eu posso deixar de usar máscara, deixar de ter os cuidados básicos. E em relação à forma da doença, a forma da doença ela pode apresentar de várias formas. Então, a gente vê vacinados que evoluem bem e a gente vê vacinados que, inclusive, vão ser entubados. Em relação aos efeitos colaterais da vacina, Rodrigo, vários pacientes apresentam várias formas de efeitos colaterais, que normalmente duram de 48 a 72 horas, tá? Então, quais são esses efeitos? A gente pode ter um quadro gripal, a gente pode ter um quadro de dor difusa, dor de cabeça, diarreia. É um quadro bem variável, tá?
Persistindo esses sintomas, vendo que não está melhorando, vale sim a pena procurar um atendimento, seja numa unidade de saúde, numa UPA ou em hospitais, tá? Porque nós tivemos, inclusive, casos de pacientes que foram vacinados, tá? Só que vale lembrar que a gente tem um tempo para essa vacina, de uma forma grosseira, treinar o sistema imunológico para se defender do vírus, tá? Então, esse período, às vezes, pode ser confundido, porque o paciente pode contrair a doença nesse meio tempo, ele pode ser infectado pela doença, e o paciente achar que é um efeito da doença. Nós tivemos um paciente que foi o quadro de uma semana após, ele ficou com sintomas persistentes, quando foi procurar, ele foi submetido ao teste do Covid e estava infectado. Então, precisa sim, no caso de por mais que os sintomas sejam leves, mais que persistam, necessita de uma atenção médica para o médico avaliar individualmente, ver se é o caso da gente fazer um teste, porque a testagem, ela hoje ainda é o nosso método mais eficaz de diagnóstico, uma testagem em massa, e por mais que foi vacinado, a gente não deve acreditar que a vacina, vacinei tem uma semana, vacinei tem alguns dias, é um efeito colateral. O efeito colateral é limitado, é uma forma do corpo reagir a um componente estranho que está sendo colocado, que é essa fase de treinamento do sistema imunológico. Então, na persistência dos sintomas por mais de 72 horas, 48, 72 horas, vale a pena a procura do atendimento médico, sim. Então, os efeitos colaterais, basicamente, podem ser uma resposta do nosso sistema imunológico e pode ser um bom sinal se eu tenho efeito colateral depois de tomar a vacina? Não necessariamente um bom sinal, tá? Vai muito de pessoa para pessoa, tá? Então, o que são as vacinas? As vacinas são ou fragmentos do vírus, ou um pedaço do vírus que é colocado, uma determinada proteína do vírus que é colocada no corpo, o corpo entende que essa proteína não é natural do corpo, ou seja, que é um corpo estranho, tá? E o corpo, ele reage com uma resposta inflamatória a isso. Então, algumas pessoas têm uma sensibilidade maior a essa resposta inflamatória e acabam desenvolvendo sintomas que a gente considera sistêmicos, tá? Dor de cabeça, inclusive até quadros febris, porque é o corpo reagindo contra aquele fragmento, contra aquele pedaço que foi inoculado através da vacina no corpo da pessoa. Então, não necessariamente porque eu desenvolvi, não, eu acho que eu estou mais imune porque eu tive febre, tive dor e diarreia. Não, é a forma como o teu corpo responde. Do mesmo jeito que a gente vê que tem pacientes que têm uma resposta exacerbada ao vírus, então a gente percebe que essas pessoas, elas têm um sistema imunológico mais, vamos dizer assim, agressivo ao corpo estranho e acabam desenvolvendo os efeitos do Covid. Então, não necessariamente porque eu tive uma sintomatologia uma maior sintomatologia, que eu estou mais protegido, tá? Isso não é válido. E se a gente for pensar em segunda dose da vacinação, a segunda dose tem risco da gente também ter efeito colateral? Com certeza, tá? Então, qual que é a função da segunda dose? Lógico que para determinar que fosse feita uma segunda dose, as vacinas passam por testes e por titulações, ou seja, após a inoculação da primeira dose, os cientistas estudaram para ver como que o corpo está protegido em relação ao vírus, através de proteínas específicas que vão combater, ou seja, funciona como chave e fechadura. Eu apresento o antígeno, tá? E o corpo desenvolve uma chave para quebrar esse antígeno, tá? Então, essas chaves, vamos dizer assim, de uma forma bem grosseira, os cientistas mediram essas chaves, tá? E viram que, com uma dose só, a quantidade de chave para combater não é suficiente. Então, é necessário um reforço em que a gente coloca mais antígeno, com a segunda dose nada mais é do que a apresentação de mais antígenos para um desenvolvimento maior de chaves para conseguir quebrar esse vírus, para conseguir abrir esse vírus para o sistema acabar aniquilando esse vírus e não fazer com que ele se replique em maior quantidade e cause a sintomatologia total. Em relação aos efeitos colaterais, alguns pacientes realmente desenvolvem os mesmos efeitos, alguns pacientes desenvolvem um efeito maior e alguns pacientes não desenvolvem nenhum efeito colateral. Então, não é porque eu tive da primeira vez que eu vou ter da segunda, não é porque eu tive, que eu fui vacinado da primeira vez e não tive, que agora eu tenho que ficar preocupado, não. É realmente uma resposta do corpo, uma resposta do paciente à apresentação do antígeno que vai produzir essas chaves para conseguir quebrar o vírus. E a vacina, a segunda dose, ela é muito importante para a gente conseguir um nível de chaves adequado para a gente conseguir se proteger desse vírus. Porque se eu tenho uma primeira dose e eu acho que eu estou vacinado, eu posso contrair a doença como se eu não tivesse sido vacinado. Do mesmo jeito como se eu receber as duas doses, eu também posso desenvolver a doença como se eu não tivesse sido vacinado.
Importante também, doutor, a população não pode se medicar contra sintomas específicos, né? Não necessariamente, tá? Como a gente está vivendo uma situação bem difícil no momento em que a gente orienta as pessoas a não ficarem procurando os atendimentos para não exposição, infelizmente hoje as UPAs, as unidades de saúde, todas estão, quando você vai para esses lugares, você fica exposto ao vírus, porque tem muita gente que está contaminada ali, é um ambiente contaminado, então a gente orienta que o uso de uma febre, usar um antitérmico, que o paciente já faz uso corriqueiro, algum remédio que ele faça uso, seja, vamos dar um exemplo, paracetamol, dipirona, nesse momento o paciente pode fazer uso sim, mas cabe sempre lembrar, 24, 48 horas no máximo, 72 horas, ou seja, 3 dias eu continuo, eu tenho que procurar um atendimento porque eu posso estar contaminado com o vírus. E só esclarecer uma dúvida que sempre me perguntam, Rodrigo, é o seguinte, o pessoal fala, mas eu posso pegar o Covid pela vacina? Não, não se pode pegar o Covid pela vacina porque eu não estou colocando o vírus ali dentro, tá? Então não é o vírus atenuado, é um fragmento. A forma como as vacinas são feitas, elas induzem o corpo a produzir fechaduras, dando, vamos supor, um modelo de como é o vírus, tá? Então, em nenhum momento as vacinas inoculam o vírus do paciente. Então, eu tive sintomas porque eu peguei o Covid depois da vacina, foi porque eu apliquei a vacina? Não. Provavelmente já estava infectado ou infectou na janela em que aquela vacina estava causando efeito no sistema imunológico da pessoa, ou seja, não dá para, não, é totalmente errado dizer que a vacina causa, que o paciente contraiu por causa da vacina, tá? Isso é uma ideia que algumas pessoas têm, mas que está totalmente errado. Então, resumindo, doutor, tudo isso que a gente falou, para encerrar, vale muito mais a pena tomar a vacina, porque os benefícios são muito maiores do que qualquer problema de efeito colateral. Com certeza. Então, a vacina, ela, como eu disse, hoje nossas únicas armas contra o Covid são a vacina e a precaução, o uso de máscara, higienização das mãos, evitar aglomeração, tá? Então, não tem como não existe, infelizmente até hoje não existe uma medicação eficaz para a gente frear o Covid, então em nenhum lugar do mundo a gente tem uma medicação ainda 100% eficaz, ou seja, eu contraí e eu vou lá e tento, e eu tenho um remédio que resolve o vírus, que acaba com o efeito do vírus, isso não existe. Então, a melhor prevenção é não pegar, a melhor precaução é a prevenção. Tá? Então, a gente tem que sempre se cuidar, mesmo se foi vacinado ou não, e as vacinas, só um último adendo, Rodrigo, nós temos hoje no mercado 3 vacinas aqui no Brasil, tá? Então, é a da Coronavac, que estatisticamente apresenta menos efeitos colaterais, a da AstraZeneca, que apresenta uma quantidade considerável de efeitos colaterais, e a da Pfizer, que apresenta pouco efeito colateral. A Coronavac, ela apresenta, mas a gente vê que é menos comum do que as outras duas. Não necessariamente a presença de efeitos colaterais significa que uma vacina é melhor do que a outra. Então, a gente tem que se prevenir, seja com Coronavac, seja com AstraZeneca ou com a vacina da Pfizer que está chegando para a gente agora. E em relação aos eventos trombóticos, vou só fazer um adendo que cigarro pode causar trombose, assim como a vacina pode causar trombose. Se a gente pegar o número de pessoas que fumam em relação às pessoas que têm trombose, é muito maior em relação às pessoas que tomaram a vacina e tiveram trombose. Então, eu não vou tomar porque eu posso ter trombose. A trombose é um efeito que a gente consegue tratar, se porventura tiver, porque é preocupação principalmente de muitas mulheres, principalmente de mulheres que tiveram eventos trombóticos. Vale a pena, se no caso de um evento trombótico prévio, consultar um médico, ver qual que foi a decorrência dessa trombose, para ver se vale a pena tomar uma ou outra vacina, tá? Mas simplesmente não tomar por medo de ter trombose ou algum outro evento, a trombose a gente consegue tratar, tá? A gente consegue tratar essa trombose e resolvê-la. O COVID não. Então, o COVID a gente entra num buraco negro e a gente vai, é uma incógnita o que a gente vai encontrar dali para frente, tá, Rodrigo? Então, vale a pena se vacinar, é importante se vacinar e é a única forma da gente conseguir voltar à normalidade o quanto antes, tá? Doutor, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Imagina as ordens. Se você ficou curioso para conhecer mais sobre o projeto do Fique Sabendo do portal Banda B, você pode acessar ele no endereço www.bandab.com.br/notícias/categoria/Fique Sabendo. Esse mesmo endereço vai estar na descrição desse vídeo aqui. E lá você vai conseguir ver uma série de entrevistas com informações valiosas
e que podem sanar dúvidas que são importantes de serem sanadas aí para o seu dia a dia. Essa entrevista com o Dr. Nabil está no YouTube e você pode acompanhar também todo esse conteúdo de maneira escrita no portal Banda B, ali no Fique Sabendo. Obrigado pela entrevista, doutor, e até a próxima, pessoal. Tchau.